Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio a partir de agora. As companhias de seguro estão de olho no setor agropecuário para melhorar os negócios. Boa parte do otimismo está relacionada ao aumento do subsídio para o seguro rural anunciado pelo governo federal no Plano Safra. Com frete caro, produtores rurais apostam em alternativas. Financiamentos para a compra de caminhões novos aumentam mais de 40% no primeiro semestre. Favorecidos pelo clima, na cidade de São Roque, produtores de alcachofra estão otimistas para a colheita deste ano e esperam aumentar suas plantações. Em Minas Gerais, produtores de café ainda calculam prejuízos causados pelas geadas. E ainda, redução nos preços do diesel e da gasolina vendidos pelas refinarias aos distribuidores já está em vigor. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Companhias de seguro estão de olho no setor agropecuário para ampliar os negócios. O otimismo se deve ao aumento do subsídio para o seguro rural, anunciado pelo governo no Plano Safra. A subvenção deve chegar a R$1 bilhão, o maior já orçado para o programa. Luiz Alcides produz grãos no interior de São Paulo. Entre as culturas estão o milho e a soja. Para evitar prejuízos, o agricultor investe em seguro rural. Eu não tenho coragem de plantar nada sem seguro. Realmente, um exemplo básico, o ano passado o meu trigo, que era para colher 70 sacas por hectare, eu colhi 6 sacas por hectare. Quer dizer, se eu não tivesse um seguro, como é que ia acontecer? Como é que eu ia pagar minhas contas, né? E é justamente no setor agropecuário que as companhias de seguro estão de olho. Joaquim Neto é gerente de produtos agro de uma das 12 companhias no país que oferecem o serviço. Para atrair os clientes, ele explica que a empresa está ampliando as coberturas e facilitando o acesso dos produtores rurais. Estávamos no ano passado atuando só com 3 culturas, soja, milho e trigo, e esse ano ampliamos para mais de 70 culturas. O mercado de seguro agrícola cresceu 520% no Brasil em 10 anos. Em 2018, o segmento movimentou quase R$2 bilhões. Os números do setor mostram ainda que as companhias cobrem apenas 10% do mercado nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse percentual chega a 90%. Esse otimismo das companhias de seguro se deve também ao aumento do subsídio do seguro rural anunciado pelo governo federal no Plano Safra. A subvenção deve chegar a R$1 bilhão em 2020. Esse é o maior volume de recursos já orçado para o programa. Para o coordenador do Centro do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, o seguro rural é uma ferramenta fundamental para a agricultura, mas os preços cobrados são altos. Para ele, é importante que o governo reduza os subsídios ao crédito dos grandes produtores, para garantir que o recurso chegue aos pequenos e médios. Eu atribuo isso ao preço do seguro. O seguro custa caro no Brasil, né? Então é preciso que existam mecanismos que reduzam esse preço. A base para isso é a subvenção. E vamos ao Agritendências de hoje com Silmar César Miller. Olá, Silmar. Primeiras intenções de plantio para a próxima safra não são muito boas, né? Qual é a perspectiva? Pois é, a consultoria Safras e Mercado divulgou hoje um primeiro levantamento sobre as tendências de plantio da próxima safra, ou seja, o que o produtor brasileiro está pensando em fazer, o que ele está planejando em termos de plantio. E o resultado da pesquisa não é muito bom, não. Por quê? O produtor está um pouco com o pé atrás aqui em termos de planejamento para os próximos plantios. Começa agora, a partir de agosto, o pessoal começa a preparar o solo, plantar. Em setembro nós estamos plantando soja, que é a principal cultura, e por aí vai. Segundo esse levantamento, apenas a soja deve apresentar algum avanço na área de plantio. E pequeno, o menor dos últimos anos, apenas 0,8% acima da safra do ano passado. Para as demais culturas, milho, primeira safra de verão aqui, com redução aqui de 2,5%, segundo essa perspectiva. Feijão da primeira safra, chamada safra das águas aqui, com queda de quase 3%. Algodão, a queda mais forte, 7%, depois de 3 anos consecutivos de elevação da área de plantio. E também o arroz com a queda de 1 ponto percentual. O arroz que normalmente tem uma área estável também deve cair na próxima safra.
Isso por quê? Porque existe um conjunto de incertezas aqui que deixa o produtor muito inseguro, digamos assim, em termos de planejamento. Há aumento de custos, tem um tabelamento de frete que incomoda muito, aqui o produtor não consegue calcular o custo do transporte da sua safra. Isso prejudica as negociações, por exemplo, com as empresas, com as trades, com as agroindústrias. Segundo ponto, há crédito bastante mais restrito esse ano, tanto o crédito oficial quanto também aquele disponibilizado pelas trades que adiantam dinheiro para o produtor plantar. Também está bem mais restrito esse ano em relação a anos anteriores. Tem também uma concorrência maior da pecuária esse ano, aqui a pecuária está com preços melhores, então vai haver menos transferência de área de pecuária, de pastagem, por exemplo, para a agricultura, como tem sido bastante recorrente nos anos anteriores. Então, um conjunto de fatores aí que deixa o produtor muito inseguro. Tem um quarto também que tem a ver com o preço dele, mesmo no caso da soja, porque estamos em meio a uma disputa aqui entre Estados Unidos e China, um grande contencioso comercial que não tem um desfecho definido e nem um horizonte de curto prazo para se resolver. Isso deixa os preços bastante pressionados, por exemplo, na Bolsa de Chicago, no caso da soja, e o produtor também fica sem condições de tentar ver qual é o preço que ele vai receber lá na frente pela sua colheita. Então, tudo isso leva a esse quadro que eu citei aqui, em que quase tudo deve cair, com a única exceção da soja, que deve crescer muito pouco na próxima safra. Claro que as intenções são preliminares, são intenções iniciais de plantio, isso pode mudar a partir do mês que vem, a partir de setembro, a depender das condições de mercado, que pode mudar e eventualmente mudar esse cenário aqui. Mas, por enquanto, esse quadro reflete muito bem o ânimo do produtor nesse momento, que não é lá muito bom. Obrigada, Silmar. Tomara que mude, então, essas perspectivas. E a seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. E ainda em Minas Gerais, produtores de café calculam prejuízos com as geadas dos últimos dias. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 3,75. Já o Bovespa teve queda de 1,2%, fechando o pregão aos 103.451 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 2,3% a $9,07 o bushel. Os financiamentos para a compra de caminhões novos aumentaram mais de 40% no primeiro semestre. O agronegócio e a busca das empresas por mais autonomia para escoar suas produções ajudam a alavancar as vendas. No primeiro semestre deste ano, o financiamento de caminhões novos aumentou mais de 40% no país. Foram quase 60 mil unidades vendidas nessa condição. Quase 90% dos negócios foram feitos pelo crédito direto ao consumidor. Portanto, com maior participação dos bancos privados, que voltaram a olhar para esse mercado. Como o BNDES não tem mais a taxa de juros tão baixa, o que acontece? Eles estão conseguindo concorrer e estão, de uma certa forma, financiando os caminhões, principalmente para transporte de grãos do interior do Brasil para o mercado internacional, para os portos. E são os negócios aqui mesmo no Brasil que têm alavancado esses resultados. O transporte para o agronegócio, a busca de autonomia por parte das empresas brasileiras para escoar a própria produção, a necessidade de renovação natural da frota, depois de muito tempo de investimentos baixos. Tudo isso tem movimentado o mercado de caminhões e aquecido o setor, com reflexos na indústria. As exportações despencaram no primeiro semestre, menos de 6 mil unidades foram embarcadas. Mas esta montadora na Grande São Paulo não sentiu o baque. Com o mercado interno aquecido, as vendas aumentaram 45%. O desafio, seguir crescendo. As vendas de caminhões têm uma correlação altíssima com a economia. O movimento da economia gera movimentação de material, tanto para entrada como saída de produtos, e isso requer mais caminhões. A Petrobras anunciou uma redução nos preços do diesel e da gasolina vendido pelas refinarias aos distribuidores. A medida já está em vigor. O preço da gasolina caiu 4 centavos para R$ 1,64 o litro. O diesel também teve redução de 4 centavos para R$ 2,02. Os preços seguem as cotações internacionais. Desde a adoção do novo formato na política de ajuste de preços em 2017, a gasolina acumula alta de 25% nas refinarias. Já o diesel teve um aumento de 48%. Em Minas Gerais, produtores de café ainda calculam os prejuízos com as geadas dos últimos dias. Algumas lavouras foram seriamente danificadas. Acompanhe na reportagem da Band Triângulo.
Lucas calcula que 10% da lavoura dele foi atingida pela geada. O cafeicultor afirma que o local estava em período de recuperação, já que havia sido atingido há cerca de 2 anos. 2 anos nós sofremos aqui com a geada também, e esse ano novamente essa área foi afetada, dessa vez mais severo, e causando mais prejuízo e perda para nós, produtores. Já a situação desta fazenda de Luciano foi ainda pior. Dos 32 hectares de lavoura de café, 25 foram atingidos pela geada no fim de semana. A gente já fez a estimativa que em torno de 25 hectares nós vamos ter que esqueletar, decotar. Vamos aguardar mais uns dias aí para ver, talvez dependendo de parte vamos ter que fazer até a recepa, né? Que é cortar a planta embaixo para ver se ela brota, então é um prejuízo muito grande. Este ano a safra é baixa, mas o grão não foi atingido. Porém, para o ano que vem, que é super safra, o produtor rural já prevê um grande prejuízo, já que boa parte da lavoura foi afetada com a geada. Acredito que seja a pior geada de todos os tempos para o nosso país, né, para o nosso Brasil, para a cafeicultura. Porque não afetou só a nossa região do Cerrado, mas pegou Paraná, São Paulo, sul de Minas. Então, em termos de volume de área, acredito ser a pior tragédia da cafeicultura. Essa área já estava debilitada, graças a Deus o dano não foi maior. A gente teve produtores aí que perderam quase 90% das áreas com a geada, mas é uma situação difícil para o produtor, mas a gente não pode desanimar não. Para este pesquisador da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, ainda é cedo para calcular os danos causados pela geada. Isso, é o produtor que teve alguma área que teve problema com geada, ele vai ter que esperar um pouco, né? A gente vem observando, vem conversando com algumas pessoas, vendo alguns vídeos, algumas fotos, que em algumas regiões, em algumas áreas de café, o café foi afetado um pouco mais do que em outras, né? A gente tem que esperar um pouco mais para ver realmente qual foi o dano desse frio nas lavouras de café, para o produtor posteriormente poder tomar alguma decisão em função do dano que ocorreu nas suas lavouras. E atenção, produtores de trigo do Rio Grande do Sul. Os próximos dias serão chuvosos na região. Acompanhe detalhes na previsão do tempo para todo o Brasil. O final de semana começa com tempo firme predominando em grande parte do Brasil central, ainda sob o efeito de um bloqueio atmosférico. Sistema responsável por inibir o avanço de novas instabilidades. Para este sábado, a expectativa em todo o centro-oeste é de sol entre poucas nuvens. Esse sol também predomina em todas essas áreas mais claras, na região norte, nordeste, centro-oeste e também aqui na região sul do Brasil. Pancadas de chuva mesmo somente em áreas mais ao norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais, mas principalmente em áreas costeiras do nordeste, onde, aliás, a chuva não tem dado trégua por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Toda essa umidade também deve avançar aqui sobre o Espírito Santo. Em todas essas áreas, desde o litoral capixaba até o Rio Grande do Norte, a expectativa é de céu nublado e chuva a qualquer momento do dia. Pela manhã, temperatura mínima de 22 graus em Cuiabá. O dia já começa com sensação de tempo bastante abafado. Agora, no período da tarde, calor intenso. Máximas que devem passar facilmente até dos 33 graus em áreas do centro-oeste e da metade norte do Brasil. No sul e no sudeste, a temperatura segue em gradativa elevação. Máxima de 24 graus em Porto Alegre, 22 graus na capital paulista. Para esses próximos dias, o tempo mais seco ainda deve predominar sobre a maior parte das áreas produtoras brasileiras. Mas atenção, produtores de trigo no Rio Grande do Sul, tem expectativa de chuva avançando nesses próximos dias, isso já a partir de domingo, por conta de uma nova frente fria. E os acumulados até podem ser expressivos nesse período e também já somando com a próxima semana, acumulados de até 70, 80 milímetros, que pode comprometer sim as lavouras de trigo. A seguir, Giro Brasil. E ainda, favorecidos pelo clima de São Roque, produtores de alcachofra estão otimistas para a colheita deste ano e esperam aumentar a área plantada. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,4% a 4 dólares e 35 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em alta de 0,2% a R$ 37,39.
A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. E sexta-feira é dia de Giro Brasil com as principais notícias do agronegócio nesta semana em todo o país. O preço do tomate aumentou na primeira quinzena do mês em Sumaré, no interior paulista. O frio do início do mês retardou a maturação, o que resultou em menor oferta do fruto no mercado, elevando as cotações. O tomate salada longa-vida foi comercializado na região a R$ 41,87 a caixa, de 18 a 20 quilos. Nos últimos dias, os preços do arroz em casca caíram no Rio Grande do Sul. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a queda se deve à necessidade de alguns produtores em fazer caixa, enquanto que uma parte dos produtores continuou retraída, negociando outras commodities. A expectativa é que a valorização do cereal volte nas próximas semanas. A safra de grãos em Minas Gerais deve encolher. De acordo com a Conab, o clima desfavorável justifica a redução da colheita de grãos no estado. A safra 2018-2019 em Minas Gerais deve finalizar a colheita com 13 milhões e 400 mil toneladas de grãos, cerca de 2,3% menor que a safra passada. Um levantamento feito pela Embrapa e pela Agência Nacional de Água mostra que a Bahia tem a maior área irrigada por pivôs do país. O estudo indica que no total de área irrigada por pivôs, cerca de 147 mil hectares são ocupados por equipamentos de irrigação, o que equivale a 2,5% das terras destinadas à agricultura na região. As geadas no Paraná prejudicaram diversos cultivos, principalmente as lavouras de milho e trigo. As baixas temperaturas podem secar a planta, impossibilitando a colheita. Apesar do clima, as lavouras de trigo plantadas mais tarde se beneficiaram, mas a situação ainda preocupa os produtores, já que novas frentes frias devem atingir áreas produtivas durante o inverno. Considerada uma planta de fácil cultivo, a alcachofra caiu no gosto dos brasileiros e é uma boa oportunidade de investimento para produtores de regiões onde predomina o clima ameno. Na Rota do Vinho, em São Roque, interior de São Paulo, uma planta exótica divide espaço com as videiras. Além das uvas, o clima ameno e a umidade que prevalecem durante boa parte do ano são ideais para o cultivo de alcachofra. Produtora há 30 anos, Ana Lídia foi uma das pioneiras na plantação por aqui. Hoje a cidade já é considerada um polo produtor no país. Você vê que aqui no Roteiro do Vinho recebe muita gente durante os finais de semana. Mas, por causa do vinho, mas já a maioria atrás dos pratos com alcachofra, porque sabe que São Roque tem. O preço das mudas varia de R$ 6 a R$ 8. A primeira colheita pode levar até 8 meses depois do plantio e produz uma vez por ano. Para ter um bom resultado, o plantio tem que ser feito em solo drenado. Apesar de não tolerar encharcamento, a alcachofra requer um solo úmido desde o transplante das mudas até a colheita. Por isso, a irrigação deve ser frequente durante todo o ciclo da cultura. Nesta fazenda, os pés ainda estão crescendo. A safra, que ocorre no mês de setembro, deve ser maior do que a do último ano. Este ano nós estamos contando que a safra vai ser muito boa, vai ser bem melhor. O ano passado já foi bom, mas este vai ser ainda melhor. Mesmo sem a colheita da alcachofra em flor, a vasta produção possibilitou a expansão dos negócios por aqui. A propriedade conta com um restaurante especializado em pratos com a planta, mantida em conserva, que atrai a atenção dos turistas. A alcachofra se faz de tudo. Ela é muito versátil na cozinha. Então nós temos a lasanha, nós temos fundo de alcachofra parmegiana, nós temos bacalhau com alcachofra e creme de natas. Nós temos vários tipos mesmo, além da conserva. E o Jornal Terra Viva termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.